Vamos lá, galera. Voltando à atividade aí no mesmo slide que nós paramos anteriormente, hein? Vamos falar sobre esse slide aí para a gente poder ter uma entendida bonita. Água. Vamos ler primeiro. É o agente extintor de uso mais comum. Falou em incêndio, você pensa logo o quê? Lançar água. Age principalmente por resfriamento. Claro, você desce com a temperatura de combustão do material, a temperatura de ignição. Devido à sua propriedade de absorver grande quantidade de calor. Show de bola. Atua também por abafamento. Por quê? Dependendo da forma como é aplicada, ou seja, jato sólido ou neblina, pode formar vapor. Ou a neblina pode embarrear a entrada do ar no incêndio. Eu estou com a mangueira em forma de neblina, um leque de água, o ar vai passar? Não vai passar. Imagina você entrando numa praça de máquinas com a mangueira embaixo do braço, segurando o esguicho por cima, aberto em neblina, você formando neblina. O ar entra ali? Não entra. Vou dar um exemplo para vocês. Aquelas lojas, por exemplo, de calçada. Lá dentro tem ar-condicionado. O que eles põem na entrada da loja para não fechar a porta? Eles põem uma cortina de ar. Ou seja, o ar frio não entra, o ar frio não sai, o ar frio da loja não sai e o ar quente da rua não entra. Aquela cortina embarrera. É a mesma coisa da neblina de água. Você forma uma neblina para evitar que o ar entre. Isso em neblina. Se for um jato sólido, você lançou a água, o vapor de água sobe, evitando que entre também o ar. Só que tem uma coisa, esse vapor de água proveniente da água que você lançou em jato sólido, a água vai bater no calor, nem bate na chama, o calor é tão intenso e a água ela vaporiza com 100 graus Celsius, confere o ponto de ebulição da água, 100 graus Celsius, formou vapor, esse vapor sobe. Quando esse vapor sobe, alcança a atmosfera, o que acontece lá em cima que está mais frio? Esse vapor condensa, ele volta a ser água e cai no fogo. Perfeito? Só que esse vapor que cai no fogo, essa água que cai no fogo, é o vapor formado da água que você lançou. E essa água está em temperatura alta, confere? Se essa água bater em você, vai bater no teu braço, vai machucar no teu ombro, na tua perna, mas não pode bater na tua cabeça, que dói muito. Por isso que é importante você usar o capacete, mas atentar para a jugular do capacete. A jugular do capacete não impede que o seu capacete ele saia da sua cabeça, mas não vai para o chão, não vai para o convés. Ele pode sair e você volta com ele. Deu para entender? A jugular é importantíssima para isso, porque se a água bater no calor, subir, condensar e voltar de forma de água quente, bater na sua cabeça, cara, dá uma dor insuportável na cabeça. Então você não pensa nisso. E esse vapor que está se transformando em água, ele vai descer fazendo a extinção do incêndio também. É importante muito lançar água. Vamos lá, vamos terminar de ler. A água, sob qualquer forma, instiga o incêndio por resfriamento, diminuindo a temperatura da substância abaixo da temperatura de ignição. Quando se lança água numa combustão, parte desta água se transforma em vapor e tem ação de abafamento. Beleza? A água instiga o incêndio principalmente por resfriamento e secundariamente por abafamento. E eu falei que existe também o chamado líquido gerador de espuma, que é um tambor pequeno ou grande, que ali dentro tem um detergente próprio, que ele é arrastado através de um edutor que está preso a uma mangueira de água. Quando essa água passa, arrasta o produto que mistura com a água e, em contato com a atmosfera, forma espuma. Essa espuma faz abafamento em determinados tanques. Porém, o que arrastou esse detergente foi a água. 80% ou mais da espuma é água. Então, quando essa espuma bate no incêndio, faz o abafamento, não passa ar. E secundariamente faz o resfriamento. Beleza, galera? Não vamos confundir, hein? Vamos avançar o slide aí. Jato sólido. Olha lá, alta pressão.
segura essa mangueira. É um meio de extinção próprio classe A. Mas olha só, quando você pedir água na minha praça de máquinas, eu vou colocar 2, 3 bombas na mesma linha de incêndio. Eu vou colocar lá para cima, compensando a altura e tudo mais, vou colocar uns 7, 8 quilos. Tem que segurar essa mangueira. Não pensa nunca nem largar essa mangueira. Porque se você largar essa mangueira, você vai destruir o seu reparo. Você vai destruir toda a sua equipe de incêndio. Essa mangueira, se ela for largada, ela vai sair batendo. E outra coisa, não se esqueça aquilo que nós falamos, hein? A mão sobre o esguicho. A mão sobre o esguicho. Abraça a mangueira, a mão sobre o esguicho. Porque quando abrir a água, pode vir para cima. Se esse esguicho, você segurar por baixo, ele sair da sua mão, ele vai bater no teu rosto. Vai te nocautear. Menos um homem no combate. E fora isso, você vai se machucar bem feio. Tá bom, pessoal? Então vamos lá. Água, jato sólido. Alta pressão, por meio de um esguicho com orifício circular de descarga. Atinge o material incendiado com violência e penetra fundo em seu interior. Jato sólido. Brabo, hein? E pede pro camarada colar atrás de você. Porque se você for lançado para trás, na hora de abrir o esguicho, o camarada está te escorando ali com o ombro. Tá bom, pessoal? Olha lá. É o meio para extinção de incêndio classe A, onde o material tem que ser bem encharcado com a água para garantir a extinção total do fogo e impedir seu ressurgimento. Vamos nessa. Água, neblina, borrifamento de água por meio de um pulverizador do próprio esguicho. Você não muda o esguicho. O esguicho, você gira ele tem a posição de fechado, tem a posição de aberto em jato sólido e tem a posição de aberto em neblina. É o mesmo esguicho. Então você vai formar a neblina para proteger uma equipe de reparo que está com jato sólido, ou para fazer o abafamento, ou simplesmente para evitar que o fogo ele avance para alcançar determinados pontos inadequados na unidade e assim por diante. A água, assim aplicada sob a forma de gotícula, tem aumentado a superfície de contato com o material incendiado e promove até mesmo um encharcamento melhor também, né? Propiciando um rápido decréscimo da temperatura no ambiente em que ocorre o fogo, extinção por resfriamento. Esfriamento, abafamento, não pensa que é por ser neblina que não vai encharcar o material, muito pelo contrário. Vai encharcar e muito bem mesmo. Agora, a gente usa muito a neblina para proteger uma outra equipe que está em jato sólido. O pessoal poder avançar. O negócio é extinguir o incêndio. Nos incêndios classe A, reduz as chamas superficiais e permite que as equipes se aproximem do foco do incêndio. Acabamos de falar. Para o uso do jato sólido. Na ausência da espuma, é eficiente na extinção do incêndio classe B, onde o jato sólido não tem ação extintora, pois aumenta o vulto dos incêndios pelo turbilhonamento do líquido inflamado. Vamos interpretar isso. Você lança um jato sólido no óleo, o que vai acontecer? Você vai provocar um turbilhonamento do líquido. Está inflamado. O que significa que ele vai distribuir mais o fogo. O que tem que fazer então é você abrir neblina ou você usar a espuma também. Incêndio classe B, não se esqueçam, o quê? Líquidos e gases inflamáveis, tá bom? Então vamos lá, vamos reler isso aí para a gente poder memorizar bem. Nos incêndios classe água, neblina. Nos incêndios classe A, reduz as chamas superficiais e permite que as equipes se aproximem do foco do incêndio para uso do jato sólido. Ou seja, eu com a neblina permito que uma equipe em jato sólido avance. Eu protejo com a neblina e vou avançando. Na ausência da espuma, é eficiente na extinção dos incêndios classe B, onde o jato sólido não tem ação extintora, pois aumenta o vulto dos incêndios por turbilhonamento líquido inflamado. Me aproximei de um tanque, está em chama, eu abro em neblina, porque senão, se eu jogar o jato sólido, eu vou espalhar aquele óleo pegando fogo. A neblina já não faz isso, ela vai simplesmente abafar. Show de bola? Cuidados com a água. Boa condutora de eletricidade. Não deve ser utilizada na extinção do incêndio classe C. A partir do momento que o incêndio é classe C, com material elétrico energizado. Se você desenergizar, ele passa a ser um classe A. Então, tem motor, tem tudo, mas está desenergizado, despenquei com a energia, passa a ser um classe A, só que tu vai perder o equipamento. Então, não é ideal que se perca equipamento. Na ausência dos agentes extintores adequados, ela poderá ser usada de uma forma de neblina. Muito bom. Deve-se manter uma distância de pelo menos 2 metros de equipamentos elétricos para reduzir risco de choque.
É melhor nem usar água no caso de material elétrico energizado. Usa outro tipo de extinção. Mas se for o caso, para evitar risco de choque, despenca com energia. Outra coisa, se você lançar água no compartimento, essa água ela tem que ser retirada também. Então vamos lá, o segundo item. A água necessita ser esgotada, pois pode causar redução da reserva de flutuabilidade por excesso de água embarcada. Você pegou a água de fora e colocou dentro da embarcação para combater o incêndio. Essa água está fazendo um peso excessivo. Ela tem que ser esgotada, tem que ser retirada. Bem como dá origem à formação de superfície livre, banda permanente ou redução da estabilidade por acréscimo de peso alto. Bem, nós vimos isso aí acontecer até no FPSO aí, em que o excesso de água no determinado bordo provocou a inclinação da unidade e foi difícil voltar com ela. Então, pessoal, dentro da unidade, lançou água, você vai ser obrigado a retirar essa água. Enquanto está lançando, uma equipe está retirando. Senão você pode colocar em xeque a banda permanente, reduzir a estabilidade por excesso de peso. Saca aí? Vamos tomar cuidado. Beleza? Outros cuidados. Quando utilizado em estado sólido, pode avariar equipamentos frágeis. Vai perder. Se você lançar um jato sólido com 6 kg, 5 kg no esguicho, meu irmão, você vai destruir alguns equipamentos. Você tem que tomar muito cuidado. Reduz a resistência de isolamento dos equipamentos e circuitos elétricos. Pode originar acidentes sob a forma de jato sólido se for dirigido sobre o pessoal. É claro, tem que tomar cuidado. Você vai lançar um jato sólido numa pessoa, você pode provocar um problema sério. Se você lançar no rosto, então, meu irmão, vai um soco na pessoa. Não pode acontecer isso. E se dirigido sobre equipamentos elétricos energizados, pode causar choque elétrico ao pessoal que guarneça a mangueira. Se você lançar água no equipamento elétrico energizado, você vai provocar um curto-circuito que vai correr a fiação, destruindo a fiação, pegando fogo até alcançar um quadro elétrico. Então nem pense em fazer isso. Pensa melhor antes de você lançar água no equipamento elétrico, principalmente se ele estiver energizado. E mesmo que ele não esteja energizado, se você lançar água, vai perder o equipamento. Então é melhor a gente não trabalhar com um equipamento elétrico energizado ou não, trabalhar com outro material. Tá bom, pessoal? Espuma é um agente extintor utilizado mais para incêndios classe B. É claro que pode usar também no classe A, né, por abafamento. Pode ser químico-mecânico, com o seu processo de formação. A espuma química resulta de uma reação entre as soluções aquosas de sulfato de alumínio e bicarbonato de sódio. E a mecânica é pelo batimento da água, líquido gerador de espuma e ar. Ou seja, você tem o arrastamento do líquido gerador de espuma, que é um detergente, e junto com a água e em contato com o ar forma espuma. Ambos os tipos de espuma atuam da mesma forma. O que mantém a borda é a espuma mecânica. Ambos os tipos de espuma atuam da mesma forma, flutuando sobre a superfície do líquido inflamado e isolando da atmosfera. Primeiro, isolamento, ou seja, faz o abafamento. E, por conseguinte, o resfriamento, já que é a água que está arrastando. É interessante saber também que mais de 80% dessa espuma é formada por água. Vamos ler ali. Espuma química normalmente é encontrada em extintores portáteis. Bem, muito poucos extintores portáteis de espuma temos a bordo. A espuma mecânica para a produção de grandes volumes de espuma por meio de equipamentos que misturam proporcionalmente o líquido gerador com ar e água. A água entra com aproximadamente 85% na composição da espuma e tem um efeito secundário na extinção do incêndio por resfriamento. Concluímos então que a espuma extingue o incêndio principalmente por abafamento e depois por resfriamento. Falamos sobre isso e está tudo tranquilo. Outros cuidados: pode causar acidentes contra equipamentos elétricos energizados por causa da água que arrasta, reduz o isolamento dos equipamentos. Alguns tipos possuem propriedades corrosivas sobre materiais, normalmente corrói mesmo, acaba com o contato eletroeletrônico, como acontece também com o PQS, pó químico seco. Produz irritação na pele e nos olhos. Tomar muito cuidado, a espuma ela não é muito saudável, hein? O vapor pode ser utilizado como agente extintor por abafamento, já falamos sobre isso. Usa-se o vapor para extinguir incêndios classe B, óleos e gases inflamáveis. Esses incêndios mostram-se sensíveis aos isolamentos. O uso de vapor obriga o isolamento do compartimento. Normal. É interessante saber o seguinte, que o vapor ele faz o abafamento, tanto do incêndio quanto do seu também. Então você tem que estar preparado para você não ficar pegado ali para abafamento. Valeu, pessoal?
Requer retirada do pessoal do compartimento, falamos sobre isso agora, não pode ficar no compartimento porque ele vai abafar o incêndio e você também. E submete todos os equipamentos a uma temperatura elevada. Contido no compartimento a uma temperatura elevada. Acabou. Gases inertes são os que não alimentam a combustão, agindo na redução do componente. O gás faz o abafamento, reduzindo a taxa de oxigênio abaixo de 16%. E o CO2, que por ser um gás inerte, é empregado como agente por abafamento, criando ao redor do corpo em chamas uma atmosfera rica em CO2 e pobre em oxigênio, ou seja, ele faz o abafamento, é o maior condutor da eletricidade e é muito utilizado nos incêndios classe C. Acabamos de falar, até mesmo porque ele não compromete os elementos, os contatos eletroeletrônicos. Um detalhe importante que o CO2 ele é um gás pesado, ele é lançado dentro do compartimento no alto, ele vai descer abafando. Quem estiver aqui embaixo, então, vai ter problemas. Vai abrir o CO2, evacua, sai do compartimento, ou então vai para um ponto mais alto, tá bom? É um agente extintor por excelência para extintores portáteis, é muito bom, praticamente é universal. Você usa incêndios classe B, C, classe A também. É um extintor limpo, só tem muito barulho. É um sistema, configurado um sistema de alta e baixa pressão. Agora, é mais fácil encontrar com alta pressão. Você consegue ver extintor de incêndio aí com mais de 800 libras por polegada ao quadrado, né? Então, poxa, é uma pressão muito, muito alta, tá? Tomar cuidado com ele por conta de asfixia, quando os elementos fechados e sem ventilação, é o que vai acontecer. O ambiente vai estar fechado, sem ventilação, você pode ficar asfixiado. Pode causar queimadura na pele e nunca apontar para o rosto de uma pessoa, nenhum tipo de extintor de incêndio, tá ok? Ele tem uma temperatura muito baixa, normalmente o CO2 no cilindro, ele está armazenado abaixo de 50 graus Celsius, ou seja, menos que 50 graus Celsius, temperatura de menos 50 graus Celsius. A descarga das ampolas pode dar origem à formação de descarga elétrica estática, então, ou seja, é importante que de repente você não apoie no convés, no ferro. É importante às vezes que você apoie na bota, na intenção de você não provocar uma descarga elétrica, né? Não formar uma eletricidade estática, né? Saco, o argônio é um gás muito pesado, mais pesado que o ar, e a gente usa muito pouco a bordo também. Tomar cuidado com o tipo de Você esperando em nível abaixo que é esperado no momento da exposição, acha prejuízo na execução de funções cognitivas. Não. O argônio muito pouco usado a bordo. Argonito também. Agentes em pó a gente utiliza bastante, ainda mais quando se trata de PQ, pó químico seco, é o PQS. Incêndios em classe inflamável, como classe B, classe C também, só que pode comprometer os contatos eletroeletrônicos, como eu falei, né? E tomar cuidado com os agentes em pó. Os produtos empregados na sua composição são não tóxicos. A descarga de grande quantidade pode causar uma dificuldade temporária de respiração. Muito importante isso aí, asfixia, né? E você inalar também, né? Exigem recomendações para limpeza. E pode dar origem a maus contatos e baixas de isolamento. Acabamos de falar que ele pode comprometer os contatos eletroeletrônicos, tá? Agentes em pó, esse tipo de purpocar, ou seja, potássio. E solução aquosa e pó químico. E vamos falar dos extintores portáteis agora no nosso próximo encontro, daqui a pouquinho, tá bom, pessoal? Vamos dar uma interrompidazinha aí.